Olá, pessoal! Hoje eu gostaria de falar com vocês aí sobre a quantidade de provas de francês que eu fiz. Tô com a sensação de que está torto esse vídeo. Veremos. Gostaria de falar aí sobre a quantidade de provas de francês que eu fiz, né? Vai chegando pessoas novas, né, lá no Instagram e sempre me pergunta sobre isso, ainda mais que às vezes eu compartilho ali o meu início da jornada lá nos stories, quando eu praticava o francês no Instagram. Porque muitas pessoas pensam que eu fiz ali, estudei durante ali um ano, eu fiz somente uma prova e já consegui ali a nota que eu desejava, né? O que acontece? Eu estudei ali o ano de 2021, o francês, então quem já me acompanha há um tempo sabe que 2021 foi um ano de dedicação total ao francês, né? E é algo que vocês precisam entender de quando vocês têm uma meta, um foco, a gente vai ter que se dedicar ali um período, né, para conseguir realizar, se a gente quer aí em um período mais curto, né? Então, eu era zerado em francês e eu decidi me dedicar aí no ano de 2021 totalmente ao francês. E assim, gente, foi pela fé, porque às vezes parecia impossível. Não é que eu tava ali 100% falava acreditando, né? Mas tinha momentos que passava ali uma dúvida, né? É realmente possível, né? Eu vou conseguir isso? Então eu fui ali pela fé. Eu falei, não, eu vou fazer e vamos ver o resultado, porque não tem como, na minha cabeça eu ficava, não tem como eu fazer todo esse esforço e não alcançar, sabe? Não conseguir ali o resultado. Eu vou chegar em algum lugar, né? Agora, se eu ficar parada, aí eu não vou chegar, né? Então, era esse o meu pensamento. Então, 2021 foi um ano ali de 100% dedicação ao francês. Eu posso dizer que nesse um ano foi todos os dias ali de estudo, né? E ali o dia que eu estava mais cansada, né? Eu escutava um podcast, eu diminuía um pouquinho ali a rotina, mas era final de semana, feriado, era 100% de dedicação ao francês. Então eu era muito obstinada, né? Então às vezes temos que ser com os nossos objetivos aí obstinado, né? Então a gente tem que vestir ali a camisa e fazer todo o esforço para conseguir, não importa a área que seja, né? Se a gente quer desenvolver uma área ali, a gente tem que ser obstinado, né? E procurar aí o desenvolvimento, a evolução, mesmo que às vezes pareça impossível, né? Continuar. Então, 2021, eu estudei e fiz a prova, a primeira tentativa em dezembro, mas não deu certo, eu tive que tentar refazer em janeiro de 2022. E nessa primeira prova, eu consegui um ótimo CLB, mas na compreensão oral, que eu estava muito nervosa, eu tive dificuldade com sotaque quebecois, que inclusive eu não estava escutando muito. Então eu fiquei com CLB 6, foi uma diferença ali de poucos pontos e fiquei com CLB 6. Então eu teria que refazer essa prova, né? Então eu continuei estudando para refazer a prova em julho de 2022. Nessa segunda prova eu consegui um CLB bom em todas as competências, né? Eu não iria refazer uma terceira prova, mas o que acontece, né? Eu vi ali nas simulações que um CLB 9 iria me ajudar tanto a abrir o perfil no Express Entry, né? E também um CLB 9 iria me ajudar no Arrima, né? Então foi por isso que eu decidi fazer aí uma terceira vez a prova, para aumentar para um CLB 9, né? Ali no primeiro momento minha intenção era ter um CLB 9 em todas as competências, porque isso me ajudaria no Express Entry, mas eu não estava confiante, né? Eu confesso que foi ali um trabalho também, além do idioma, psicológico, né? Porque algumas coisas, algumas crenças me travava, né? E na época eu estava fazendo até terapia, porque não é um processo fácil de algumas crenças mesmo, né? Que temos, ainda mais ali do lugar que eu saí, então eu tinha várias crenças ali limitantes com essa
essa coisa de acreditar ali na capacidade, né, de conseguir. E eu vi ali um CLB9 tão difícil, né? Então fui tendo que trabalhar também a minha parte psicológica, né? Era ali o idioma e também a parte psicológica. E quando eu fiz a terceira prova, que eu mudei de estratégia, né? Eu fiz até o TCF, né? Já comentei isso aí no vídeo do TCF, porque que eu mudei, mas eu queria ter uma outra experiência, né? E estudar para uma terceira prova, ser uma estrutura diferente iria me ajudar, iria me deixar mais motivada, né? E eu tinha visto ali a estrutura que era diferente do TEF, e eu queria experimentar essa estrutura porque parecia que eu me adaptava melhor, né? Então as pessoas me perguntam, qual que você prefere, né? Então eu me adaptei melhor ao TCF, eu prefiro o TCF do que o TEF, tanto que no TCF eu fiquei com o CLB9 ali nas orais, que foi algo que me ajudou muito no arrima, né? Então eu fiz 3 provas de francês. Para quem não sabe, né, que as pessoas me perguntam quantas provas você fez, né? Eu fiz 3 provas, porque é tentar até conseguir, gente. É tentar até conseguir, não é tentar uma vez e não conseguiu e desistir, né? É porque eu poderia, né, falar, não consegui, vou desistir, vou desmotivar, mas é a gente comparar. Se eu tivesse me comparado com as outras meninas que fez ali a prova no mesmo momento que eu fiz, eu poderia me desmotivar, né? Porque todas conseguiram ali, menos eu não consegui na primeira tentativa. Mas quando eu me comparava com eu mesma, né? Com a Rose, que começou ali em janeiro de 2021 e com o resultado que ela tinha alcançado ali em janeiro de 2022, zerada, zero idioma, foi um grande avanço, um grande sucesso, né? Então, eu teria que fazer esse processo de me comparar comigo mesmo e ver onde que eu cheguei e falar, se eu cheguei aqui em um ano com esse esforço, né? Onde que eu posso chegar, né? Se eu continuar. Então, eu continuei estudando para refazer a prova, né? E na segunda ali consegui uma excelente nota, mas ainda queria uma nota mais alta. Falei, então vou fazer uma terceira, então tentar até conseguir, né? Então, não é porque a gente teve ali o fracasso na primeira, comparado ali com o que eu queria, né? Com o objetivo, que a gente vai desistir, né? Então, o contrário de sucesso aí é a desistência, né? Então, se eu tivesse desistido na primeira, na segunda, né, eu não teria conseguido ali uma nota que me ajudasse na terceira prova a alcançar a residência permanente. Então, quando a gente tem isso claro na nossa mente, o porquê, né, e ser obstinado, né, até conseguir, eu falo, não vou parar até conseguir essa nota que eu preciso para chegar lá, para estar lá. Eu vou tentar, não importa quantas vezes eu vou fazer essa prova, mas eu vou tentar até conseguir. Então não pare no primeiro momento, no primeiro fracasso, no primeiro obstáculo, né, na primeira dificuldade, né? Então continue, né? Continue. Então eu fui trabalhando, foi um trabalho além do francês. Como eu falei, né, além do francês, tive que ir trabalhando ali algumas quebra de crenças, né, limitantes, né, que me fazia, em algumas vezes, ter um desespero ali de acreditar mesmo. Então, foi um longo trabalho esse processo, gente. Não foi somente francês que eu fui aí desenvolvendo ao longo desse período, né? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Então, não desista no primeiro obstáculo, né? Vai ter dificuldade, sim, vai ter momentos que você vai estar cansado. Então, descanse, mas não desista, né? Então, não tem aquele que não consiga, né? Tem aquele que desista. Então, se é realmente isso que você quer para sua vida, né? Que tem um significado, você vê o propósito, né? Eu via muito ali, como eu sempre falo, era o propósito de Deus, né? Para mim, eu sentia isso muito forte.
Então eu falei, eu vou fazer a minha parte, né? Eu não vou desistir, eu vou tentar até conseguir. Foi ali na terceira tentativa que eu consegui, né? Então, imagina, se eu tivesse desistido, eu não estaria vivendo tudo o que eu estou vivendo. E para mim não tinha opção de desistir, porque eu não via mais sentido na vida ali, ou que eu tinha, né? Onde eu estava, né? Então eu não via sentido algum. Então eu sabia que era para eu continuar, né? O propósito, né? O que me instigava, assim, aquela energia, né, era lutar por isso, né, porque eu sabia que era isso que Deus tinha para mim, eu queria viver isso, né, e eu estava disposta ali a empregar a energia necessária para poder tornar esse sonho aí, esse plano Canadá em realidade, né, e sou muito, o francês me mostrou, toda vez agora, gente, que eu tenho alguma coisa para superar, para desenvolver, o francês é a minha referência, né? Eu era um pouco frustrada com alguns planos da minha vida pessoal, de não ter conseguido algumas coisas antes, de desenvolver antes, né? Tanto que eu estava começando do zero, né? As línguas. Então, o francês me mostrou que eu posso, né? Que eu sou capaz, né? Então, o francês virou uma referência. Quando eu estou com dificuldade em alguma coisa, eu paro e penso, não, lembra do francês que você começou zerada e o que você conseguiu em um ano? Então, continua, né? Continua, né? Então, faça da mesma forma, né? Empregue esforço nisso que você está querendo, né? Que você vai conseguir se desenvolver, né? Então, o francês virou uma referência, me mostrou ali a minha capacidade, que eu sou capaz, que se eu empregar esforço, tempo ali, energia, me dedicar, eu vou conseguir. Então, tudo que a gente se dedica, passa tempo, a gente vai se desenvolver. E mais ainda, eu aprendi que direcionada, juntando tudo isso, né? Juntando todo esse esforço, dedicação, disciplina, né? Porque eu tive que ter muita disciplina, juntando ali com a bênção divina, né, direcionada ali no estar ali na vontade de Deus, juntando esse combo, gente, juntando esse combo, não tem erro, né, porque juntou ali toda a minha dedicação, todo o meu esforço que eu estava empregando em algo que era ali um propósito que Deus tinha para mim. Então, ali no momento certo, foi abrindo ali todas as portas. Então, o francês virou essa referência, né? Então, se você não tem nenhuma referência disso que eu não tinha na minha vida pessoal, ao contrário da profissional, que eu sempre me dedicava e fui tendo, né, ali um crescimento na minha vida pessoal, eu posso dizer que foi a primeira coisa que eu tive, assim, uma dedicação total, de empregar esforço, de ter um plano, sabe? Então, isso me motivava mais ainda, porque eu falo, não, eu preciso, né? Eu preciso desenvolver isso. Então, o francês virou a referência, né? Então, que você, não importa a área aí que você esteja querendo se desenvolver, né? Então, se dedique, tenha disciplina, foco, que você vai ver o resultado e você vai ver como, depois que você consegue alcançar, você vai ver como você vai estar mais confiante, né? Você vai adquirir confiança e ver o seu poder. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Espero que esse vídeo seja útil e vejo vocês no próximo vídeo.